nasce em 9 de janeiro de 1908. Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, em Paris, França, em uma família burguesa tradicional. Desde cedo, mostrou inteligência e curiosidade notáveis. Foi educada em colégios católicos, mas na juventude rompeu com a fé religiosa, declarando-se ateia e decidindo dedicar sua vida à filosofia. Estudou na Sorbonne, onde se destacou como uma das melhores alunas de sua geração. Lá conheceu Jean-Paul Sartre, com quem estabeleceu uma relação profunda e duradoura, não baseada no casamento tradicional, mas em um pacto de liberdade. Eles foram parceiros intelectuais, sentimentais e existenciais, compartilhando ideias, obras e uma visão de mundo marcada pelo existencialismo, corrente filosófica que defende que o ser humano é livre e responsável por construir o próprio sentido da vida. Nos anos 1930 e 1940, Beauvoir começou a lecionar filosofia e a publicar ensaios. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela e Sartre participaram ativamente do meio intelectual parisiense, desafiando as imposições da ocupação nazista e defendendo ideias de liberdade e engajamento político. Foi nesse período que Beauvoir amadureceu as reflexões que resultariam em sua obra-prima. O Segundo Sexo, em 1949, marco definitivo do feminismo contemporâneo. Além dessa obra monumental, escreveu romances, ensaios e autobiografias. Entre seus livros mais conhecidos estão Os Mandarins, em 1954, pelo qual recebeu o Prêmio Goncourt, o mais importante da literatura francesa. Memórias de uma Moça Bem Comportada, em 1958. A Força das Coisas, em 1963. Cerimônia do Adeus, em 1981. Neles, explorou temas como liberdade, moral, amor, velhice e o papel da mulher na sociedade. Political Man. Beauvoir sempre foi engajada à esquerda, lutando pelos direitos das mulheres, pelo direito ao aborto e pela igualdade de gênero. Foi uma das vozes mais influentes do feminismo do século XX e inspirou movimentos sociais em todo o mundo. Jean-Paul Sartre, seu companheiro de vida, morreu em 1980. Um golpe profundo para Simone. Nos últimos anos, ela continuou escrevendo e refletindo sobre a existência, a solidão e a morte. Simone de Beauvoir faleceu em 14 de abril de 1986, aos 78 anos, em Paris. Foi sepultada, ao lado de Sartre, no cemitério de Montparnasse, onde até hoje seu túmulo é visitado por admiradores, estudantes e feministas do mundo inteiro. Seu legado permanece vivo. Beauvoir não foi apenas uma filósofa ou escritora, mas uma mulher que ousou pensar e viver com liberdade em um mundo que tentava negá-la. Sua vida e sua obra continuam sendo um farol para quem busca compreender a condição humana e lutar pela emancipação de todos os seres. O Segundo Sexo, escrito por Simone de Beauvoir e publicado em 1949, é uma das obras mais importantes da filosofia existencialista e do pensamento feminista moderno. Trata-se de uma análise profunda, densa e radical sobre a condição da mulher na sociedade, abordando de maneira filosófica, histórica, biológica, psicológica e cultural as causas e as consequências da opressão feminina. A obra parte da célebre afirmação de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, uma frase que se tornou o núcleo conceitual do feminismo contemporâneo. Nela, Beauvoir investiga como a identidade feminina é construída socialmente, não como um dado natural, mas como um processo histórico e cultural imposto às mulheres ao longo dos séculos. Simone de Beauvoir começa sua reflexão examinando o modo como a biologia, a psicanálise e o materialismo histórico tentaram explicar a diferença entre os sexos. Ela critica a ideia de que a inferioridade feminina possa ser justificada por razões naturais, mostrando que as explicações biológicas são frequentemente usadas como instrumento de dominação. Para ela,
as diferenças fisiológicas não determinam papéis sociais. E o corpo da mulher, embora possua suas especificidades, não deveria definir seu destino. A autora também questiona a psicanálise freudiana, que interpreta a mulher a partir da falta do falo e da inveja do pênis, denunciando o caráter falocêntrico e limitante dessa teoria. Em seguida, analisa a abordagem marxista, reconhecendo seu valor em compreender a opressão como resultado de estruturas econômicas e de propriedade, mas apontando suas limitações, por não considerar plenamente as dimensões existenciais da liberdade e da subjetividade feminina. A partir dessas críticas, Beauvoir desenvolve uma perspectiva existencialista para compreender a condição da mulher, inspirada pelas ideias de Jean-Paul Sartre, com quem manteve uma parceria intelectual e afetiva profunda. Ela adota a noção de que o ser humano é um projeto em constante construção, definido por suas escolhas e por sua relação com o mundo. O homem, historicamente, é visto como o sujeito, o ser que age e define. A mulher, por outro lado, é colocada como o outro, o objeto de referência do olhar masculino, dependente e secundário. Essa relação assimétrica faz com que o masculino se constitua como universal e o feminino como particular, restrito, contingente. O homem é a medida de todas as coisas. A mulher, sua sombra, em uma análise de amplitude impressionante. Beauvoir percorre a história das civilizações para demonstrar como essa desigualdade foi sendo consolidada desde as sociedades antigas, passando pela Idade Média e pela modernidade. A mulher foi mantida em posição de submissão, privada da plena autonomia moral, política e intelectual. O patriarcado, sustentado por mitos, religiões, tradições e instituições sociais, transformou a diferença sexual em hierarquia, naturalizando a dominação masculina. A autora explora os mitos da feminilidade, como da Eva pecadora, ou Virgem Maria, da musa inspiradora ou da mãe abnegada, mostrando que todos eles servem para aprisionar a mulher em papéis rígidos e contraditórios, impedindo-a de se afirmar como um ser livre. O livro é dividido em duas grandes partes: os fatos e os mitos e a experiência vivida. Na primeira, Beauvoir investiga como o imaginário coletivo, a ciência e a cultura construíram uma imagem da mulher subordinada. Ela descreve com minúcia a trajetória feminina desde a infância até a velhice, analisando como cada fase da vida é marcada por um processo de domesticação e alienação. A menina aprende desde cedo que seu corpo é algo a ser contido, vigiado, e que seu papel é agradar, ser bonita, dócil e útil. Na juventude, enfrenta as contradições entre o desejo de liberdade, expectativas sociais de casamento e maternidade. No casamento, muitas vezes se vê reduzida à função de esposa e mãe, encarregada de tarefas domésticas e emocionais que a exaurem e a mantém dependente do homem. Beauvoir expõe com crueza a realidade da mulher que vive confinada à esfera privada, privada da autonomia econômica e da realização intelectual, mas também aponta as formas sutis de opressão que persistem mesmo entre mulheres que aparentemente conquistaram certa liberdade. Um dos pontos mais notáveis de sua análise é o modo como ela conecta experiência pessoal à estrutura social. Para Beauvoir, o drama da mulher está em ser constantemente tratada como uma alteridade e em interiorizar essa posição. Muitas mulheres acabam aceitando a dependência porque foram educadas para ver o homem como o mediador de seu sentido no mundo. Essa aceitação, contudo, não é uma escolha livre, mas o resultado de um condicionamento social que limita suas possibilidades de ação e pensamento. A libertação, portanto, exige não apenas a conquista de direitos políticos e econômicos, mas uma transformação profunda na consciência e nas relações humanas. Simone de Beauvoir defende que a emancipação feminina
só é possível quando a mulher conquistar plena autonomia material, intelectual e moral. O trabalho, nesse sentido, é uma via fundamental, pois permite que ela se torne um sujeito independente e dono de seu próprio destino. O verdadeiro desafio é construir uma sociedade em que homens e mulheres se reconheçam mutuamente como sujeitos livres, capazes de coexistir em igualdade, sem que um precise dominar o outro. O Segundo Sexo causou enorme impacto e escândalo na época de seu lançamento. Foi acusado de ser imoral, subversivo. Sobretudo porque Beauvoir abordava temas como a sexualidade feminina, o aborto, o prazer, o casamento e a maternidade com franqueza e rigor filosófico. No entanto, o livro transformou o pensamento ocidental ao inaugurar uma nova forma de entender a mulher não como um objeto de estudo, mas como um sujeito histórico e existencial. Sua influência atravessou as fronteiras da filosofia e chegou à literatura, à sociologia, à política e à psicologia, tornando-se uma das bases teóricas do movimento feminista da segunda onda, nos anos 1960 e 1970. Mais do que uma denúncia, O Segundo Sexo é uma convocação à liberdade. Beauvoir propõe que cada mulher recuse o papel de vítima e assuma a responsabilidade de se fazer sujeito, de afirmar sua existência como projeto. Ela compreende que a liberdade é um fardo, e ser livre é também ser responsável, mas é o único caminho para a dignidade. Sua obra não promete um mundo perfeito, mas um mundo mais autêntico, no qual cada indivíduo, homem ou mulher, possa se realizar plenamente como ser humano. O livro, portanto, não fala apenas das mulheres, fala da humanidade inteira, de seu potencial de superação e de sua luta contra todas as formas de opressão. Com sua escrita vigorosa e reflexiva, Simone de Beauvoir rompeu com séculos de silêncio e abriu espaço para que as mulheres se pensassem fora das categorias impostas pela tradição. O Segundo Sexo continua sendo um marco inescapável porque revela que a desigualdade de gênero não é natural nem inevitável. É uma construção social que pode e deve ser desfeita. Ler Beauvoir é confrontar-se com a própria responsabilidade diante da liberdade do outro e compreender que a emancipação feminina é parte essencial da emancipação humana. Aurelius Solis é um livro que conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor, Esra, parte em busca de liberdade, entre batalhas, amores e tragédias. Sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Estou deixando um link na descrição, onde você poderá ler ou adquirir o seu livro. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos como este. Ativa também o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade.